E nós recebemos nesta segunda-feira Eduardo Vanin, executivo da Agriinvest Commodities, da Marex. Aliás, Eduardo Vanin, ficamos uma semana sem nos falar, o mundo já virou de cabeça para baixo. Bom dia para você, seja bem-vindo. Fala, Carla. Enfim, mas o melhor ficou para sexta-feira mesmo. Ele guardou, né? Ele guardou, porque ele não pula carnaval, então ele guardou para sexta-feira soltar a bomba. Na hora as commodities sentiram, né, Vanin? Bom, vamos lá. Falar das duas coisas. E aí é uma sopinha de números, de letras, coisa de maluco. Mas para entender certinho, né, os impactos, vamos começar pelo começo, tá bom? Então, quando o Trump fez as tarifas recíprocas, é disso que se trata, lá no dia 2 de abril do ano passado. E aí ele, como foi uma tarifa para todos, no mesmo valor, sem questionamentos, ele utilizou dessa lei que está aí na Constituição Americana sobre o comércio. É uma lei de emergência. Então, quando os Estados Unidos, o presidente lá se sente ameaçado e tudo mais, ele poderia estar utilizando isso. Mas isso aí tem que passar pelo Congresso e não passou. Ela foi diretão, como se já estivesse sido aprovada. E talvez ele tenha confiado nas nomeações dos juízes que ele fez lá para o Supremo americano, para a corte. E deu com os burros na água, tá bom? Dos três que ele indicou, dois votaram que o Trump excedeu a sua autoridade. Enfim, ele usou dessa lei e aí fez uma coisa rápida, limpa e com grande impacto, que foram as tarifas recíprocas. Os Estados Unidos ainda na mão do Trump, ainda temos a seção 122, que eu vou falar daqui a pouquinho, tem a 301, que daí ele usou muito sobre a China, lá no primeiro turno dele, e aí ela diz assim, quando os Estados Unidos se sente ameaçado por uma nação, ele pode utilizar essa 301 sem passar pela OMC, bababá, essa coisa toda. Enfim, quando se trata de China, aí você tem sempre uma união, democratas e republicanos. É o único assunto que os dois ali se conversam e concordam. A China, grande ameaça. Só que assim, era devagar. E a coisa, como a gente viu lá no primeiro turno. Então essa é a 301. E tem a 232, que daí são setores estratégicos, por exemplo, o aço e o alumínio, que hoje está principalmente sobre a Europa. Tá bom? Aí vai. Aí vem a 122. Pomba, já que vocês não me deixaram essa, eu vou nessa 122. Só que a 122, ele pode, só que é 150 dias no máximo. Para estender, precisa de aprovação do Congresso, duvido muito. E ela é de 15%. Muitos países, aí a gente vem para a soja. Isso é negativo, tá bom? Na minha opinião, está na hora de comprar put de soja. Pá. Motivos. Primeiro motivo, países já estavam comprando mais produtos americanos, entre eles soja. Olá, Indonésia, Malásia, Egito, Paquistão, Turquia, quem mais? Próprio México, e entre outros lá da Ásia, Taiwan, Japão, e assim vai. A Índia, agora, se acertaram, parece que ia andar. Tá bom? E qual é o argumento, a pressão que o Trump usou? Ele usou essa lei, que o Supremo americano diz que não vale mais. Uhum. Ele usou para trazer pressão. Olha, você quer reduzir e evitar novas altas de tarifas? Então vamos conversar e aí você vai me prometer que vai comprar mais isso, mais aquilo, tudo mais, vai investir nos Estados Unidos e assim por diante. Então a grande perda agora não é. Estão falando aí que os Estados Unidos vai ter que devolver para as empresas americanas alguma coisa de 150 bi. Isso aí é tiquinho. O pipinão são esses acordos que estavam andando. Alguns já andando, outros iriam andar. Por exemplo, a Europa. A Europa prometeu para o Trump para ele retirar o 232, que é sobre o aço e o alumínio, ele prometeu tirar e aí a Europa ia investir, comprar nos Estados Unidos, coisa arada, 750 bi de euros. Olha o tamanhão. Tal. O Japão prometeu um investimento nos Estados Unidos de 700 bi de dólares. Também na mesma pegada. A Índia baixou a tarifa para 18% sobre a Índia. Estava em 40%, se não me engano.
E daí a Índia ia comprar mais coisa arada, inclusive óleo de soja. Aí a Índia imediatamente cancelou o voo. Para que eu vou nos Estados Unidos? Nem precisa mais. Daqui 150 dias já não tem mais nada. E aí eu vou ficar no somebody love, vou dar o migué. Então é isso. A pressão sobre os países agora é, vai ser muito menor. Uhum. E aí, enfim, como é que isso vai impactar no programa americano, por exemplo, de soja? É ruim. Porque, por exemplo, agora vários países estão aumentando suas compras nos Estados Unidos, mesmo com o Brasil mais barato. Então a possibilidade é de redução. E sem falar na China, que é o grande player, como que vai ser agora? Que pressão que o Trump vai trazer para a China continuar comprando soja americana? Os 12 já foram, os 25, mais 25, mais 25. O que vai trazer para a mesa? A pressão é menor, ponto. O que o Trump vai fazer? Ele tem essas três coisas agora. A 122, que acaba em 150 dias. Aí nós temos a 301, que utilizou muito lá no primeiro turno, Uhum. só que ela é uma guerra de tarifa, coisa que não tinha até agora, quer dizer, a relação piora. E o 232, que não se aplica à China, se aplica muito mais à Austrália, México, Canadá, Europa, que são países exportadores de aço para os Estados Unidos. Vanim, a gente pode entender, portanto, e estava já na análise da Greenvest na própria sexta-feira, de que esse cenário ele desobriga quase os países a comprarem os produtos. Aqui a gente trata muito da soja, e você já tem trazido desde o início de 2025, essa questão da soja política, a era da soja política. Os países se veem desobrigados a comprar essa soja política para ir mantendo ali uma relação com os americanos e tentando melhorar essas pontes comerciais, e é por isso que a pressão pode se intensificar não só para a soja em grão, mas para os derivados também. A gente tem que considerar todo o complexo soja sentindo essa pressão, e vou engatar já uma próxima pergunta, sextou a questão da put, né? Talvez seja a hora de comprar put de soja, ou seja, os preços podem ser pressionados, podem cair um pouco mais em Chicago. É para proteger, é isso? É isso aí, tá bom? Porque, ó, temos dois impactos, tá bom? Bom, vou primeiro responder a tua primeira questão. Sim, os países menos obrigados, é isso aí. De onde virá a pressão? De onde virá a pressão? Vinha dessa grande essa arma de pressão, essa ferramenta que o Trump tinha, essa escopeta. Agora ele tinha uma escopeta, agora ele tem um 22zinho, tá bom? Meio fajuto assim, mas ainda tem, que são as demais seções, as demais leis. Só que são muito mais particulares. Imagina só, vou para cima da Malásia. Aí vai fazer investigação, porque o 301, que é usado contra a China até hoje, e as tarifas permanecem, enfim, você vai ver lá de trás que vários estudiosos e Congresso americano já vinha dando como certo que a China vinha prejudicando o mercado americano. Tá bom? Quer dizer, quando você vai lá para o Congresso americano falar que a China não prejudica, você está morto. Portanto, falar que ela prejudica é o contrário. Usar 301 contra a China, tranquilão. Agora, usar o 301 contra vários paizinhos, Coreia do Sul, Japão, Palma, Malásia, Indonésia, não sei quem, Camboja, pomba, você vai ter que armar uma equipe para escrever um documento, um parecer, dizendo que o Camboja prejudica os Estados Unidos, ou o Brasil. Na verdade, o Brasil não prejudica nada. Na verdade, nós não somos, como todo mundo já sabe, o Brasil é deficitário com relação aos Estados Unidos, um dos únicos. Até ajuda, né? Então você vê que acabou, não vou dizer que acabou, né? Vai que ele inventa uma outra. Agora, essa arma que ele tinha, essa escopetona, pau, esse canhão, que era a lei da emergência, ponto final. Agora, se ele quiser prejudicar alguém, vai ter que ir nos caminhos normais, que seria o OMC, que seria essa lei A301, bababá, babá. E aí, amigo, aí é muito mais demorado o negócio e, portanto, sim, a pressão é menor. E aí agora é preço por preço. E a soja americana, caríssima, carérrima. Não faz sentido nenhum, tá bom? A não ser para o México, que está ali do ladinho, para o Japão, que tem
logística, terminais, barcaças nos Estados Unidos, vai continuar. É negativo. Tá? É negativo. E aí você falou da put. Então a put seria uma forma barata. Vai que eu tô errado, tá bom? Pô, vai dar roll. O negócio tá subindo. Beleza, você comprou a put, você vai pagar um prêmiozinho, vira pó, o bushel continua subindo. No final das contas pode ser melhor ou pior para você. Mas enfim, o risco aqui é o bushel cair e o dólar não subir. Tá bom? Esse é o pepino. Por quê? Toda essa história, mais uma vez, ela é negativa para o dólar, para os Estados Unidos, vamos dizer assim, que é o mantra, Sell America, venda os Estados Unidos, venda, com exceção das ações, se bem que as ações pararam de subir, e aí estão subindo em outros lugares, exemplo, o Brasil, olha o Bovespa. Então o fluxo aqui para o Brasil vai continuar forte, até porque você comentou bem ali, no começo, tá, das tarifas brasileiras, no final das contas, pode ser positivo para o Brasil. Sim. Então, enfim, mas não é nem positivo para o Brasil ou negativo. O negócio é que é uma atrapalhada atrás da outra, é um solavanco daqui, um tropeço dali, uma cabeçada a colar, e isso tudo é ruim para o dólar e a coisa vai andando. Que coisa? O endividamento americano. E aí nós temos uma coisa chamada dominância fiscal e política, em paralelo, Uhum. que seria, pomba, a situação fiscal dos Estados Unidos está tão fora de controle que não há outra forma de equilibrar de curto prazo que não seja cortar juros. Menor gasto, redução do gasto com juros. E para isso, aí vem a dominância política. Vamos botar lá o Kevin Warsh em maio, que olha só que mundinho pequeno. O cara, ele é genro de um grande amigão do Trump, que é grande investidor ele é, molha, não vou dizer molha mal, ele faz um grande lobby nos republicanos, grande investidor na Groenlândia, tá bom? E aí, coincidência, pau, tá lá o genro dele, que vai ser agora o presidente do Fed. Enfim, amigos, tudo isso é negativo para o dólar, ainda mais com essa atrapalhada toda da semana passada. Quer dizer, se Chicago cai, prêmio aqui pode até dar uma sustentadazinha, mas uma grande safra. E aí nós temos o dólar que não promete grande coisa. Tá bom? Então comprar put em Chicago agora me parece uma boa. Vanim, e como é que os nossos prêmios deverão reagir a toda essa movimentação? Pode ser uma semana de um pouquinho mais de fôlego para os nossos prêmios, e hoje a gente já vê as cotações caindo em Chicago. Estão conectadas a essas expectativas? Sem dúvida nenhuma. Prêmios deram uma regidinha, assim, michuruquinha, tá bom? Na sexta-feira. Na verdade, a oferta subiu, comprador não. Temos que esperar a China. A China não voltou ainda, volta essa noite do feriado. Dalian volta a negociar. E aí nós vamos ver. Vamos ver como é que Dalian volta, como é que o farelo na China volta. Se o chinês tiver margem boa, beleza. Aí vem comprar mais soja aqui do Brasil. E ele vai ter que digerir também. Eu estava conversando ontem, hoje com os chineses. E aí, o que você está achando dessa coisa toda? Rapaz do céu, achei que sabia alguma coisa, agora não sei mais nada mesmo. Então eles estão também perdidões. Eles vão querer ver essa semana para ver como é que a coisa anda. Agora, se Chicago, vamos supor, cai 50 centavos, o prêmio não vai subir 50 centavos, tá bom? Pelo tamanho de safra, pela colheita que está andando. O frete marítimo está subindo, isso é ruim para os nossos prêmios aqui. E pode subir um pouco, mas não tudo isso. No final, você pode ter um preço final de soja igual ou um pouco pior. Bom, essa semana, portanto, nesse ambiente, é uma semana de decisão, não sei se difícil, mas pelo menos de decisão para o produtor brasileiro. Vamos precisar entender, principalmente, como é que a China volta do seu feriado, e como é que ela deve voltar, Vanin, na prática? Ela precisa voltar comprando já, ou dá para ela voltar e tomar a decisão com um pouco mais de tranquilidade, olhando para essas decisões do Trump? Claro que eles não deixaram de olhar para isso durante o feriado, mas dá para olhar, entender os preços, fazer as contas, entender como estão as suas margens por lá, como é que deve voltar a China do feriado e como é que deve ser a semana de decisões para o produtor no Brasil. Coisa que o chinês e nós queremos saber.
estamos são duas faces da mesma moeda. O Trump vai à China ou não? Esse é o pagodinho. Então, é isso que todos nós aqui no Brasil devemos observar e na China também. Porque se não for, aí o bicho pega, claro, entenda-se, não vai como possibilidade de não dar continuidade ao acordo comercial que foi feito lá em outubro, pelo menos põe em ponto de interrogação, e aí fica em dúvida se a China vai continuar comprando soja americana ou não. É isso que o processador na China quer saber, é isso que também nós aqui no Brasil precisamos saber. Por enquanto, só o Trump falou que vai. A China não confirmou ainda que ele vem. Falou, tá bom, você quer vir? Eu vou pensar aqui se eu abro a porta para você. Mas esse é o assunto do momento. E aí tem dois pontos. Claro, toda essa bagunça semana passada, agora tem uma coisa que já começou lá atrás, que é o Irã. Tá bom? Então, se os Estados Unidos atacam o Irã, e aí a gente tem que pensar que tipo de ataque vai ser. Vai ser somente lá ali onde tem tratamento de urânio, sei lá, aquela coisa toda, que é igual o Israel fez, ou vai ser algo para derrubar o regime? Se for esse ponto para derrubar o regime, aí o bicho pega, porque a China vai ter que se posicionar. Não é igual a Venezuela. A China tem investimentos no Irã muito maiores. Certo. E quando a gente fala de petróleo, a China, 13, 14% do petróleo que ela importa total vem do Irã. E tem muito investimento lá. E sem falar que é estratégico. Muito mais estratégico do que a Venezuela, em termos geográficos e geopolíticos, a coisa toda. Então, veja que situação delicada e que nós vamos ter que esperar para ver. O chinês lá também vai esperar para ver se a China confirma a vinda do Trump ou não. E como é que foram esses dias de feriado, Vanin? Tradicionalmente a gente sabe que são dias de muita intensidade logística, então diz que é a maior migração, né, do mundo nesses dias de feriado, então são bilhões de viagens. Como é que, e nos seus discursos das festividades, o Xi Jinping falou em foco total no investimento ao consumo interno, né, no apoio ao consumo interno, falou em revitalização rural e falou, querendo ou não, falou sobre isso e agora está nessa situação no fortalecimento com as relações americanas, só que não estava prevendo essa bagunça da sexta-feira. Como é que você avaliou esse período do feriado para os chineses, que é um período importante para eles, eles ficam fora do mercado, mas que dão, né, é um período que sempre traz sinais importantes também para esses mesmos mercados? Olha, cara, tá de ladão, tá de ladão. Não vai mais ser aqueles crescimentos que tínhamos, que a gente costumava ver da China antes do Covid. Então tá de ladão, mantendo, algumas coisas aumentaram, outras não. Ó, um dado. O dado dentro de shoppings, o valor do aluguel não para de cair, está no menor nível de 2018. Então, quer dizer, quando a gente pensa no motor da China, que era a construção civil, ela continua pifada e vai continuar pifada, apesar dos esforços do governo. O que vem acontecendo e que pode trazer, e que já trouxe algum tipo de impacto, é o Inflation Trade Mania, mas não tem nada a ver com a economia em si. Tem a ver com os futuros do aço, do cobre, da prata e essa coisa toda, que acabou respingando para o óleo de soja. E aí já murchou. Subiu 10%, devolveu 8%. Enfim, quando o mercado vai para o fato gerador, que se chama demanda, consumo, pau, 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 tá pifadão ainda. Enfim, o que isso nos traz ao longo desse ano? Provavelmente vai ainda ter algum crescimento na produção de rações, mas não vai ser um crescimento igual ao do ano passado, 10%, talvez 5%. E, enfim, ali no leque de importações de soja, nós precisamos vender 3 milhões a mais para a China, 90 milhões total. Tomara que a Argentina não venda nada, porque ano passado tivemos lá aquelas questões das retenções, ajudou bastante o chinês. Mas não tendo a Argentina, diminui um tanto, e aí temos esse baita ponto de interrogação se vai comprar soja americana ou não. Melhor cenário para o Brasil, de assim, pá, totalmente total. Estourou tudo, estragou e não tem mais conserto. Aí o chinês tem que vir correndo comprar a nossa soja. Não por necessidade, mas assim, qual a dúvida que vai ficar caro?
Você, Bom, como um crush, é, um trader de soja na China, sim. ou processador, tanto faz. Você vai falar, meu amigo, não tem dúvida que a soja americana, a soja brasileira vai ficar cara nesse cenário. Dá-lhe comprar. Aí muda o disco aqui. Tá. Bom, eu vou então trazer uma pergunta para ti que nós temos aqui no chat do Gabriel Burani. Bom dia, Vanin. Você vê uma melhoria dos preços da soja após a pressão da safra? Com tudo isso acontecendo, como é que a nossa safra vai impactar, Vanin? E como é que a gente vai combinar aqui dentro a chegada da nossa safra e esse cenário internacional que está se redesenhando? Tá, qual que é o nome do colega? Gabriel, Do garotinho? Gabi. Gabriel. Olá, Gabi. É o seguinte. Não. Eu já tenho falado isso ó. Então, isso já desde novembro. Ó, venda a soja, não carregue. Pau, pau, pau. Principalmente por causa do dólar. Então, tá aí. Olha que desgraceira. E safra maior e tudo mais. Então, a pergunta correta, Gabriel, seria assim: a soja pode subir? Sim, ela pode, porque você tem uma pressão de safra, pressão de frete, que diminui, pronto. Mas é um efeito sazonal. Agora, ela melhora a ponto de valer a pena carregar? Não, porque não paga os custos. E daqui a pouco você tem que pagar suas contas. E assim, né, todas as regiões do Brasil. Então, veja, não é uma situação favorável. Seria favorável, agora a gente tem um elemento a mais, mas é uma aposta. Seria favorável se explodir a relação China e Estados Unidos, ou piorar, enfim, ficar em stand-by. Aí passaria a ser um pouco mais favorável. Porém, nós temos o pepino do câmbio, que não ajuda, tá? Não está ajudando e não vai continuar ajudando, mas não é por causa do Brasil, é devido a essa situação que hoje os Estados Unidos vivem. E aí estamos aí presenciando. Vanin, como é que você está avaliando essa situação do excesso de chuvas no Mato Grosso, comprometendo muito não só a produtividade, né, mas a qualidade da soja e a margem do produtor sendo ainda mais pressionada? O quanto disso também chega ao mercado efetivamente, mesmo que seja localmente, Vanin? Bom, quando falamos de excesso de chuva, nós falamos de qualidade. Se bem que tem alguns produtores no norte do Mato Grosso já falando em soja mais leve. Aí tem a ver com o excesso de chuva, a nebulosidade que nós tivemos ali final de dezembro, janeiro. Beleza, mas isso é marginal. O ponto aqui é que você tem uma piora de qualidade e aí você vai ter um desconto que é para o produtor. Essa soja não é uma quebra, não é uma quebra. Ela pode ser usada pela indústria. E para a indústria é um excelente negócio. Você vai ter um desconto e vai melhorar a sua margem. Mas agora não há uma perda de volume. Então não muda muito quando a gente fala de oferta e demanda. O que muda é resultado para o produtor. Puxa, bem pior, sem dúvida nenhuma. E o Brasil, mais uma vez, como eu tenho comentado já há tempos, Brasil não falta armazenagem. Está aí a prova. Que o Brasil vem fazendo investimentos cada vez maiores em capacidade de escoamento. E, amigos, estamos já com um programa de exportação 3 milhões maior, não embarcado, mas nomeado, 3 milhões e meio maior do que o ano passado. Santos está dando assim, de letra, tá uma eficiência total. Paranaguá, não tivemos algum aumento de waiting time, quer dizer, navios tendo que esperar 5 dias, pá, tranquilão. E agora a colheita vai começar a acelerar em várias regiões. Então a pressão agora é de venda. E uma quebra aqui, uma quebra ali não muda muito. Pode mudar, vamos imaginar que a safra do Mato Grosso é menor. Vai começar a mudar na hora, no momento em que o farmer sai no Mato Grosso passar de uns 70, 75%. Mas isso é lá por volta de agosto. Aí a gente quem segurou soja vai ver algum resultado. Mas é lá na frente, tá bom? Bom, Vanin, como é que a nossa comercialização avançou na semana passada e como deverá avançar nessa? Semana passada foi muito curtinha por conta do carnaval, ficou mais morna, teve feriado nos Estados Unidos, teve feriado, né, o feriado que na China ainda está acontecendo.
Como é que para essa semana você tá aí vislumbrando o ritmo de negócios e o interesse do produtor em, não vou nem dizer em vender, porque esse interesse não existe diante dos atuais preços, mas de não carregar mais essa soja e começar a aproveitar os atuais níveis de preços para não amargar momentos de maior pressão. Bom, eu digo assim, cara, que o momento de maior pressão passou. Passou? Ele, sim, o fevereiro, Tá. tá bom? Porque é um momento de grande pressão logística. Aqui eu estou falando de pressão logística. A pressão de preço, aí, claro, vai depender de para quanto vai Chicago, o câmbio e tudo mais. Mas aquela pressão que você tem de venda, pagamento de contas, ela está diminuindo. E pressão de frete. Fretes continuam caros? Sim. Só que as tradings têm mudado um pouco a logística. Ao invés de concentrar no norte, onde o pepino está brabo, então vamos para Santos, onde, se você somar frete rodoviário e ferroviário, não está tão caro assim. E aí o preço para o produtor acaba não, pelo menos não caindo mais. Então esse é o ponto. Quer dizer, quando a gente fala pressão, o momento já está passando. Até porque as colheitas, Goiás, MS, Paraná, vão ser mais diluídas. E aí acaba também reduzindo um pouco essa pressão. Ponto. Então, esse momento, o pior momento talvez tenha passado. Agora, Farmer Selling, nesse começo de ano, foi um colosso, 19 milhões de toneladas, até a semana passada. Então, de janeiro até a semana passada, 7 semanas. Nunca tivemos 19 milhões para um começo de temporada. Por quê? Estava atrasadão. Péssimo negócio. Péssimo negócio. O produtor segurou quando tinha momentos melhores para a safra nova e agora se vê obrigado, tanto por logística, pagamento de contas, a vender mais. E para pagar a mesma conta, teve que vender mais soja. Aumenta a pressão. Olha que coisa ruim. E aí tem estados que o Mato Grosso já avançou bem, 50% vendido. Agora tem estados que estão bem atrasados, tá? São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul está mais ou menos em linha. Rio Grande do Sul tem muito ainda para evoluir. E assim vai. Quer dizer, vamos ter mais pressão de venda. Será que isso derruba o preço? Acho que não. Porém, não deixa subir, dada todas essas questões que nós temos. E aí volto naquele ponto. Sempre quando o produtor pensar, e aí vale a pena segurar soja? Tem que pensar no todo. Será que faz sentido vender a soja, faz caixa, paga a conta em dia e faz isso, aquilo, e economiza com outros custos? Então tem sido assim esse ano. Certo. Bom, Vanim, vamos fazer o seguinte: a gente vai continuar acompanhando essa semana, que agora, meu amigo, eu vou para o Pará, onde ainda está invadido o terminal da Cargill. Certamente você acompanhou essas notícias nos últimos dias. Então, assim, a situação por lá está pegando fogo. Estou aqui com as informações chegando, que não bastasse tudo que o produtor tem para pensar, ele ainda tem que pensar que lá no Pará ainda vai ter mais esse entrave para ele, enfim, ainda tratar ali dessa situação e saber como é que fica o escoamento disso para ele. Então, Vaninho, nós vamos acompanhar essa semana como vai ser, meu amigo. Certamente na semana que vem a gente vai ter ainda um cenário mais claro e evidente dessa bagunça que sexta-feira Donald Trump colocou no mercado para entender os próximos dias. Fechado? Beleza, então, amigos, não deixe de acompanhar que a China, qual o posicionamento da China. Esse é o ponto. Vamos ficar de olho e vamos trazer isso em manchete. Obrigada, Vaninho. Uma ótima semana para você. Bom trabalho, meu amigo. Feito. Abraço. Um abraço, boa semana.